Imagine estar diante de um mar que não se abre, cercado por inimigos com o medo sussurrando: não há saída. Essa foi a realidade de Moisés. Mas o que quase ninguém conta é o que Deus fez antes do mar se abrir. Uma lição escondida no silêncio, um poder revelado na obediência. Se você sente que está diante de algo impossível, ouça esta história até o fim, porque talvez o seu mar também esteja prestes a se abrir. Ninguém te contou isso sobre Moisés. Antes do libertador, houve um bebê condenado à morte. O Egito tremia diante de um povo que crescia, e o medo de Faraó se transformou em decreto. Todo menino hebreu deveria morrer. Mas em meio ao desespero, uma mãe decidiu desafiar a ordem do rei e confiar na promessa de Deus. Ela colocou seu filho em um cesto e o lançou nas águas do Nilo. As correntes pareciam levá-lo para longe, mas na verdade o conduziam para o propósito. Deus estava escrevendo um enredo que ninguém compreenderia naquele momento. Porque às vezes o livramento vem disfarçado de despedida. Enquanto muitos choravam pelo que perderam, Deus estava preparando o que ainda não podiam ver. E aquele bebê, flutuando sobre as águas, se tornaria o homem que dividiria o mar. Moisés cresceu entre ouro e estátuas, mas o coração dele nunca pertenceu ao palácio. Ele via os hebreus sendo chicoteados, e dentro dele algo gritava: isso não está certo. Um dia, tomado pela raiva, ele matou um egípcio, e naquele instante o príncipe se tornou fugitivo. Deus o tirou do conforto para ensinar no deserto o que ele jamais aprenderia no trono. Às vezes Deus permite que a queda nos leve até o chão para que possamos enxergar o céu. Moisés perdeu o título, a casa, o status, mas ganhou algo maior, o chamado. O deserto não era castigo, era preparação. Enquanto ele fugia, o plano de Deus o perseguia. O sol queimava forte, o silêncio era pesado. Moisés já não sonhava em voltar, mas foi ali, no meio da solidão, que o céu rompeu o silêncio. Uma sarça ardia sem se consumir, e uma voz ecoou: Moisés, tire as sandálias, o lugar em que está é santo. O homem que achava ter sido esquecido estava sendo chamado. E o Deus do impossível não o via pelo que ele fez, mas pelo que ele ainda seria. Moisés tentou fugir do chamado, mas Deus não procura os prontos, procura os disponíveis. Quantas vezes você também tentou fugir? Se essa palavra já falou com você, deixe seu amém nos comentários. E continue até o final dessa história. Deus ainda está falando. Moisés voltou ao Egito, mas não era mais o mesmo. O medo ainda morava dentro dele, mas agora havia algo maior: obediência. Diante de Faraó, a voz de Moisés tremia, mas o poder de Deus fazia o impossível acontecer. Águas viravam sangue, gafanhotos cobriam o céu, e a terra que antes o acolheu, agora tremia diante do nome do Senhor. Faraó endureceu o coração, mas o plano de Deus não recua diante da resistência humana. Quando o homem diz não, Deus cria um caminho onde não existe sim. Na última praga, o juízo caiu sobre o Egito. A cada casa sem sangue nas portas, a morte passava. Mas onde havia o sinal da obediência, a vida permanecia. Moisés entendeu ali: a libertação não viria por força, mas pela fé. O sangue do cordeiro apontava para algo muito maior. Enquanto o Egito chorava, Israel se levantava para partir. A promessa estava próxima, mas o caminho à frente ainda seria de luta e fé. O mar estava diante, o exército atrás, e o povo sem saída. Moisés ergueu o cajado, não porque sabia o que fazer, mas porque confiou mesmo sem entender. O vento soprou, as águas se dividiram, e o chão seco surgiu entre o impossível. Deus não apenas abriu o mar, ele abriu um novo destino. Se você está diante de algo que parece impossível, continue ouvindo. O mesmo Deus que abriu o mar de Moisés ainda abre caminhos hoje. A travessia não terminou no milagre. Depois do mar veio o deserto, a fome, o cansaço, a dúvida. O povo murmurava, mas Deus mandava o maná. Moisés aprendeu que o mesmo Deus que age em público também sustenta em silêncio.
A fé não é viver de milagres, é permanecer quando o milagre não vem. O deserto não destrói quem entende o propósito. Ele lapida, ele molda, ele revela. No alto do Sinai, entre nuvens e trovões, Deus falou com Moisés. O rosto dele brilhou com a glória. A lei foi entregue, mas o coração de Deus era mais do que mandamentos. Era amor e direção. Moisés viu o invisível e compreendeu. Andar com Deus é mais do que obedecer, é conhecê-lo. O poder que abre mares é o mesmo que fala no silêncio da oração. Enquanto Moisés estava com Deus, o povo fazia um bezerro de ouro. A impaciência se tornou idolatria. Quando Moisés desceu e viu o povo, seu coração se quebrou. Ele clamou a Deus não por justiça, mas por misericórdia. Deus ouviu e renovou a aliança, porque o amor de Deus é maior que a rebeldia humana. Quantas vezes você também se afastou, mas sentiu Deus te chamar de volta? Escreva "Eu quero voltar" e continue até o fim dessa história. Do alto do Monte Nebo, Moisés olhou a terra prometida, não pôde entrar, mas viu o cumprimento da promessa. Ele entendeu. A missão nunca foi sobre ele, foi sobre o propósito de Deus. O homem que nasceu entre águas terminou olhando para um horizonte de esperança. E mesmo sem pisar na promessa, ele descansou em paz, sabendo que Deus sempre cumpre o que promete. Porque no fim, o verdadeiro milagre não foi o mar que se abriu, mas o coração que creu.